Santo do dia 6 de maio de 89. Santa Bibiana, rogai por nós. Meus caros, depois de uma longa interrupção, deixa aberto para o padre poder ver isso. Depois de uma longa interrupção, nós devemos retomar o fio de umas memórias ainda mais longas do que a interrupção. Assim, de conversar com os senhores a respeito de alguns livros que marcaram profundamente minha formação e que alguns foram anteriores e um foi posterior à minha eleição para deputado, mas que todas elas fazem parte do mesmo período de minha vida e da mesma fase do meu desenvolvimento intelectual e espiritual. De maneira que eu vou tratar dos assuntos agora. O primeiro dos assuntos que devo tratar é o livro do Taparelli, da Zélio, do qual eu falei para os senhores mais ou menos rapidamente, e que é o Tratado de Direito Natural. O que vem a ser esse Tratado de Direito Natural? Há uma porção de noções que o homem tem na cabeça, noções boas, noções verdadeiras, noções sérias, mas que ele não sabe justificar. Uma delas é a da propriedade privada. Outra é da insolubilidade do vínculo conjugal. Outra é a respeito da origem do poder. O poder entre os homens tem uma origem divina ou não tem? A que título e com que olhar nós devemos considerar aqueles que nos são superiores? Eles são realmente representantes de Deus na Terra? A que título eles são representantes? Como se prova isto? Toda a cerimônia da coroação de um rei, toda a cerimônia da investidura de um homem que ocupa um cargo público, cerimônia que tem um caráter religioso. Vamos dizer, por exemplo, alguém que, num país onde a igreja é unida Estado, alguém que é nomeado para integrar um tribunal importante. O ato pelo qual ele toma posse de sua função de ministro desse tribunal é um ato de fundo religioso. Tem sobre a mesa um crucifixo bonito, coloca-se um evangelho ali perto, acendem-se duas velas, o homem está com um vestido, uma toga de magistrado muito imponente, aproximam-se dois dele que servem de padrinhos na função, e ele então faz um juramento, conforme o estilo de juramento variado de acordo com o país, mas poderia ser, por exemplo, com as duas mãos sobre o evangelho e com uma mão levantada ou colocada, com uma das mãos colocada nos pés do crucifixo, qualquer coisa. Ele pronuncia um juramento de ser sempre fiel e de cumprir sempre suas obrigações, de jamais prevaricar no exercício da justiça, etc, 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 tomando Deus como fonte dos atos de justiça que ele vai executar. Agora, que fundamento tem, que relação de fato há entre Deus e esse ato pelo qual esse homem se torna um detentor do poder de julgar os outros homens? E como é que esse poder de julgar os outros homens se liga até Deus? Tudo isso era uma porção de problemas a respeito dos quais a maior parte das pessoas tem umas ideias mais ou menos vagas, sumárias e instintivas. Por que é que se deve? Qual é a razão? Qual é a origem do direito de propriedade? A grande maioria dos proprietários ignora a origem do direito de propriedade. Eles vivem desse direito. Se não fosse esse direito, eles não seriam nada. Os que não são proprietários são sempre muito mais numerosos do que os que são proprietários. De maneira que os não proprietários podiam arrancar as propriedades dos proprietários com peteleco. Por que eles não arrancam? Porque eles, no fundo, estão certos de que aquele homem tem o direito àquele objeto. A única razão, no fundo, é essa. Os senhores dizem, não, chama os soldados. Mas os soldados também não são proprietários. E na hora de intervir, diz, não, senhor, para o ladrão, isso não vai ficar com você, ele vai ficar com ele, fica comigo. Então ele leva isso para casa, está acabado. Vocês veem? Então, por que razão é que esse direito de propriedade existe? A pessoa tem a ideia de que é legítimo o direito de propriedade, mas a ideia é completamente instintiva, à primeira vista. E eu tinha a impressão de que eu era muito moço ainda, quando eu li esse trabalho do Taparelli da Zélio, eu teria entre 20 e 23 anos, assim.
Eu tinha a impressão de que, como nunca tinha visto um artigo de jornal tratando disso, nunca tinha visto numa conversa alguém falar desse direito, eu tinha a impressão de que isso eram coisas assim instintivas e que não tinham fundamento racional. Foi para mim uma verdadeira surpresa, uma verdadeira maravilha, quando eu li esse livro de Taparelli d'Azeglio, o Saggio di Diritto Naturale, Tratado de Direito, Ensaio de Direito Natural, em que ele desenvolvia esses assuntos magnificamente e colocava as questões com equilíbrio, com peso, com decisão, e dava, assim, a fundamentação de quase todos os elementos essenciais da sociedade burguesa na qual nós vivíamos naquele tempo. Então, por exemplo, o direito de propriedade. Qual é a origem do direito de propriedade? Quando eu comecei a demonstração, eu me perguntei, eu quero ver que explicação ele dá para isso, porque eu não encontro explicação nenhuma. Eu adiro o direito de propriedade. E adiro por uma razão, é que o direito de propriedade constitui uma hierarquia. Basta constituir uma hierarquia para ser uma coisa para ser vista com simpatia, porque o mundo deve ser hierarquicamente organizado. Está acabado. Mas uma explicação direta não tinha. Vou ao Taparelli d'Azeglio e encontro a explicação do direito de propriedade. A ideia fundamental, o princípio fundamental é este. Está em 2 mandamentos da lei de Deus, não roubar e não cobiçar as coisas alheias. Bem, os 10 mandamentos da lei de Deus são uma enumeração dos direitos que o homem tem segundo a própria natureza das coisas. As leis de Deus não fazem são uma revelação segundo a qual Deus enumerou esses direitos, mas os direitos resultam da própria ordem natural das coisas. Do que é que resulta o direito de propriedade? Bem, um modo simplificado, vou evidentemente encurtar a coisa, mas é para os senhores tomarem o gosto da demonstração. Eu ia perguntar isto. Eu já fiz aqui no auditório uma demonstração, uma vez exata, do direito de propriedade ou não? No sábado à noite não. Bem, o princípio é esse. É abreviado. O princípio completo é mais longo. A demonstração completa é mais longa. Mas essa já é suficiente. O homem tem necessidades, foi constituído por Deus de tal maneira que ele tem necessidades, o seu organismo tem necessidades, sua alma tem necessidades, e essas necessidades que ele tem inteligência e sentidos para perceber que ele tem, e perceber do que é que consistem. E tem, de outro lado, inteligência, sentidos e meios, membros, corpo, para satisfazer a necessidade que ele tem. Então, ele que tem esse conjunto, a capacidade de conhecer a sua necessidade, a capacidade de satisfazer a sua necessidade, por sua própria natureza, tem o direito de satisfazer as suas necessidades. E o seu corpo lhe foi dado, a sua alma lhe foi dada, entre outras coisas, para ele conhecer, e seu corpo foi dado de maneira a ele poder preencher essa necessidade. De maneira que, tomando o homem, como ele existiu sobre a terra, vamos dizer, quando, por exemplo, foram expulsos do paraíso, Adão e Eva, e os filhos começaram a nascer, eles tiveram o direito de se apropriar das coisas, porque era assim. O homem está com fome, vê uma fruta pendurada num galho, percebe que aquela fruta dá para comer, ele aplica sobre aquela fruta o seu engenho, ele compreende que ele tem que dar 3 passos, tem que estender o braço, tem que puxar a fruta para baixo e tem que abrir para comer. Experiências importantes quando se faz pela primeira vez. Bem, come e se sente saciado. Depois ele olha para um riozinho que tem perto
e fica com vontade de beber aquela água. Vai lá e bebe aquela água, sente saciado. Ele comeu a fruta que não tem dono. Ele bebeu da água que não tem dono. Mas ele teve direito de se tornar dono da fruta e da árvore, da água. Por quê? Porque Deus criou aquilo para o uso dele. Ele foi criado de maneira a poder usar aquilo para o seu próprio uso. E ele, exercendo sobre aquilo o seu poder, ele se tornou dono. É o cumprimento de um desígnio de Deus. Ele não se tornou só dono da fruta que ele colheu. Mas se ele, por exemplo, fez no outro dia um raciocínio, eu agora vou colher 5 frutas aqui e guardar, porque assim, quando eu tiver fome, eu tenho 5 frutas fáceis para comer. Ele, pelo fato de ter reservado aquelas 5 frutas, não ter comido, comeu uma, guardou 4, ele ficou dono daquelas lá, porque aquelas não tinham dono, estavam ali para o uso do homem. Mas como ele ali aplicou a sua inteligência e o seu poder, ele ficou dono daquilo, porque ele constituiu um vínculo entre aquela coisa, ele e aquela coisa. Qual é esse vínculo? É o desígnio de Deus de que o homem se apropriasse de frutas para comer. E, portanto, apropriando, ele, no fundo, exerceu um poder que Deus lhe deu sobre aquela coisa. E é, portanto, de origem divina, o poder que ele tem sobre aquelas frutas. Mas o mesmo homem percebe que a fruta nasce de uma árvore e percebe que quando caem as sementes, daquelas sementes nascem outras árvores. E como ele vê que as suas necessidades se renovam, ele, então, para garantir melhor as suas necessidades, ele planta. Se ele plantou, ele ficou dono do solo que não tinha dono, ficou dono da árvore que plantou e ficou dono das frutas que aquela árvore der. Ele é um proprietário, na força do termo. Não sei se está claro isso. Bem, mas é um proprietário pela natureza das coisas, é bem certo, mas também, e principalmente, porque realiza desta forma um desígnio de Deus. Deus quer que o homem se sirva de sua inteligência para conseguir atender estavelmente a necessidades que ele tem que vão se renovando. Então ele se torna o dono daquilo. Bem, e como é que se torna, se estende à sua esposa? Naturalmente, porque o vínculo nupcial é de tal maneira que marido e mulher se tornam um. Disse na Escritura, serão 2 em uma só carne. E, portanto, o que é do marido se estende à mulher e o que é da mulher se estende ao marido. O vínculo nupcial comunica a propriedade. E, portanto, ela também é dona. E os filhos? Quase que é tão evidente que a gente quase sente mala vontade de demonstrar. Mas o filho é a continuidade do pai. Ele é carne da carne e sangue do seu pai. E, portanto, é natural que aquela propriedade do pai, que ele plantou para que ele comesse, para seus filhos comerem também, quando o pai morre, fica com os filhos. É uma coisa evidente. Se não fosse por outra razão, o pai tem sempre a intenção de que seus filhos herdem o que é dele. Ele pode dar em vida, olha aqui, quando eu morrer, serem vocês. Morre, está acabado. É uma extensão do direito de propriedade. Está acabado, ele é dono. Não sei se está claro isso. Bem, há um outro modo pelo qual se demonstra bem, porque esse é o direito de propriedade por ocupação. Quer dizer, o solo estava desocupado, a fruta não tinha dono, a árvore não tinha dono. Isso diz respeito aos primeiros homens. Mas os homens de hoje em dia, que as frutas já têm dono, que as árvores já têm dono, isso pertenceu aos outros homens que venderam entre si, que herdaram, etc., etc., transmitiram legitimamente uma propriedade que originariamente era uma propriedade adquirida segundo a vontade de Deus, segundo a lei de Deus. Bem, mas há um outro modo de demonstrar isso muito facilmente. Um homem, por sua natureza, é dono do seu corpo, é dono de sua inteligência. Um homem está com fome e ele, já não vou me reportar aqui aos tempos longínquos do começo do mundo.
mas na cidade de São Paulo. Um homem está com fome, ele tem filhos, tem esposa, quer manter, ele é um homem livre, ele é dono de si mesmo, ele toca a campainha numa casa e pergunta: tem aí trabalho para mim? Se disserem tem, ele trabalha. Mas pelo fato de ele trabalhar, ele é dono do produto do seu trabalho. Por quê? Porque ele é dono de si mesmo e, portanto, é dono do que ele produz. E o seu trabalho é, portanto, dele mesmo. O produto do seu trabalho é dele. Ele trabalha, ganha um salário, com esse salário ele compra o que é necessário para si e para os seus, ele é dono. O direito de propriedade nasce do direito do homem sobre si mesmo. Porque o homem não é um escravo, porque ele tem o direito de adquirir coisas para si, por sua própria natureza, ele é proprietário. Os senhores não podem fazer ideia do maravilhamento de minha alma quando eu li essa demonstração. Eu fiquei encantadíssimo. Eu pensei, mas essa discussão idiota toda com comunistas, etc., com 3 piparotes, a gente reduz isso a nada. O comunista responde o que é isso? Responde que ele não reconhece a Deus. Tá bom, eu reconheço. E para mim, isto é assim. Depois, se ele não reconhece a Deus, porque está de má fé. Porque a existência de Deus é excessiva ao intelecto humano. Ao meu como o dele. Se ele nega, está de má fé. Não posso tomar a sério a má fé dele. Raus com ele, fora. Organiza a coisa como tem que ser organizada de acordo com a vontade de Deus. Lá vai. É uma demonstração de alegrar a gente. Indissolubilidade do vínculo conjugal. Por que razão o homem e a mulher hão de estar ligados a vida inteira? Quando se tem 20 anos, a gente já viu muitos casais brigarem. Às vezes os mais próximos a gente. Não foi meu caso, mas às vezes os mais próximos a gente vê brigar. E percebe muitas vezes que marido e mulher custam para se aguentar. E que aquilo é uma canga que os dois vão aguentando ao longo do tempo. Isso é uma coisa evidentíssima. Essa história do casal de pombinhos, etc. Para bobo está muito bem, mas para quem tem uma experiência mínima da vida, sabe que não é assim. Por que vão se aguentar? Bem, a explicação vem. É a finalidade do ato pelo qual o homem procria filhos, é a procriação. E a procriação, se não fosse a procriação, o ato sexual não seria legítimo. Ele é legítimo por causa da finalidade da procriação. De tal maneira que, se uma pessoa pratica esse ato sem a intenção da procriação, com a vontade expressa de evitar a procriação, ele peca, porque não é legítimo. Bom, agora, se é a procriação, a ordem natural pede que a criança seja educada pelos seus pais, seja educada conjuntamente pelo pai e pela mãe, e com aquela dupla forma de autoridade, dupla forma de respeito, dupla forma de afeto que está inerente à natureza do pai e à natureza da mãe. Uma criança que tem pai e não tem mãe, muito mais ainda uma criança que não tem mãe e tem pai, é digna de compaixão. Por quê? Porque há certas coisas, sobretudo do afeto materno, que são insubstituíveis. Não há carinho que substitua o afeto materno. A seu modo, também o afeto paterno. Aqueles dois, pelo fato de terem procriado 1, 2, 5, 10 crianças, ficam obrigados a dar a essas crianças uma educação conveniente. E essa educação conveniente supõe que eles vivam juntos, vivam em harmonia para a boa educação das crianças. O resultado, que há um direito dos filhos, é que os pais vivam juntos. E a ordem natural das coisas exige isto. Então, é preciso que o casal, por causa disso, seja indissolúvel. E está acabado. E não pode haver, sem o casamento indissolúvel, não pode haver uma educação conveniente das crianças. Por uma razão. A criança tem que ter, sobretudo na idade mais tenra, tem que ter muita confiança nos seus pais. Mas se a mãe e o pai podem a qualquer momento divorciar-se, não confiam entre si.
E se não confiam entre si, fica uma coisa evidente que aparece aos olhos da criança. E se a criança percebe que o pai não confia na mãe e que a mãe não confia no pai, ela pergunta em quem ela vai confiar. E ela não tendo confiança, uma educação que se faz sem confiança não é educação. A ordem natural pede a vontade de Deus, que criou assim o homem, e que quer, portanto, que o homem proceda desta forma. A vontade de Deus pede que o homem, portanto, seja vinculado, seja casado de tal maneira que não possa divorciar-se, que o casamento seja indissolúvel. Não sei se está claro. Bem, origem divina do poder. De onde é que vem o fato de que um homem tem o direito de governar outro? Por exemplo, a dona Irundina. De onde é que vem o fato de que a dona Irundina tem o direito de nos governar? É que Deus criou a ordem humana de tal maneira que os homens precisem viver juntos. Não podem viver isolados. Está na natureza social do homem. Segundo lugar, os homens vivendo juntos, eles precisam ter quem mande neles, porque do contrário não colaboram bem. Precisa ter uma autoridade para coordenar. Logo, tem que ter uma autoridade e tem que obedecer a autoridade que tem. Então, Deus quer que os homens tenham autoridade porque ele quis que fosse assim. E obedecendo a autoridade, o homem obedece a Deus. Não sei se está claro. Bem, então será o caso da dona Irundina. As cidades, Deus quis que houvesse cidades. As cidades têm que ter uma autoridade, é um prefeito, e assim, obedecendo aos respectivos prefeitos, os homens fazem a vontade de Deus. Bem, essas coisas todas representavam para mim um maravilhamento, porque eu não sabia que isso fosse assim. Eu já disse as coisas que eu fui educado num ambiente que tinha uma influência monárquica acentuada, e toda a vida eu ouvi falar de reis que se coroavam, etc. Eu achava cerimônias muito bonitas, eu simpatizava muito com aquilo, e aquilo tinha muita afinidade com o meu modo de ser, com o meu caráter, etc. Mas a justificação racional, onde é que está? Aqui vem uma justificação racional, e mais do que tudo, não só racional, mas de caráter religioso. Porque, em última análise, todo poder, toda desigualdade que não seja baseada em Deus, no fundo, um homem não obedece, não liga. Mas baseada em Deus, tudo tem sua razão de ser. E daí a ordem humana. Isso me deu muita segurança de raciocínio, muita confiança na razão humana baseada na fé. E a ideia de que eu podia valentemente meter o pulso ali, me assenhorear desses argumentos e jogar em cima dos outros. Porque são cidadelas e muralhas que ninguém expugna. Eu me lembro de parar na leitura, maravilhado com a demonstração, e procurar imaginar o que é que se poderia dizer em sentido contrário. E não há o que resista, tudo é bobagem. Muitas vezes o próprio Taparelli dá os raciocínios dos principais autores que até o tempo dele ele viveu meados do século passado. Até o tempo dele tinha escrito contra o que ele afirmava. E ele fazia refutação. Eram refutações claras, simples e luminosas. Não eram feitas para ser literárias. Não eram bonitas. Eram muito mais do que bonitas, eram verdadeiras. Fica provado e acabou-se. E eu compreendi melhor aí uma coisa que, na minha inexperiência, na minha jovem idade, não estava ainda inteiramente claro. Como a doutrina católica é sólida, como ela é segura, como ela é bem pensada, como, conhecendo-a bem, a gente pode enfrentar qualquer coisa de peito aberto. É questão de estudar e conhecer bem. Enfrentar de peito aberto, meter-se nas discussões mais perigosas, dos assuntos mais árduos de demonstrar, estudando bem, sai a demonstração e a gente dá um nocaute no adversário. E os senhores estão vendo
que a meta de dar o nocaute no adversário era uma meta amadíssima. Por que amada? Não era por um vão gosto da polêmica. Um gosto da polêmica eu tenho. Eu acho muito bonito duas pessoas conduzirem, uma contra a outra, uma discussão ordenada, em que se vê o raciocínio de um apertar outro no canto e como é agora. Acho muito bonito. Mas era muito mais do que isso. Era preservar as almas do erro, encaminhá-las para a Santa Igreja Católica, e eram os instrumentos para implantar na Terra o Reino de Maria. A principal instrumental para a gente implantar na Terra o Reino de Maria não é arma nenhuma, não é nada. É a gente saber raciocinar. Raciocinar, então me permitam que diga um pouco mais, para a gente saber raciocinar, a gente tem que tomar entusiasmo pelo raciocínio. Bem, para a gente tomar entusiasmo pelo raciocínio, a gente tem que depois tomar entusiasmo pela possibilidade de desenvolver o raciocínio. E pende aí uma coisa muito bela, é a facilidade de expressão. Para isso, gramática boa, vocabulário abundante. Quando a gente quer dizer uma coisa, ocorrer no espírito, ao mesmo tempo, 2, 3, 4 modos de dizer a mesma coisa, a gente escolhe ali com facilidade, toca para frente. O que exige, meus caros, exige esforço. Mas é um esforço que a gente ama.